alegria sempre estarmos aqui reunidos entre tantos amigos, e a gente vê aqui a nossa casa com um número considerável, né? E a gente agradece, antes de mais nada, a Deus, nosso Pai, por cada um de nós estarmos aqui, que tantos afazeres, tantas coisas que às vezes interrompem, né? Atrapalham de nós conseguimos chegar, mas aqui estamos, graças a Deus. Na noite de hoje, nós recebemos uma pessoa muito querida, que é o Alex Chaves, que vem de longe, né? Um pouquinho longe, nem tanto, né? Vem lá de Rio das Ostras, trazendo aí essa palestra pra gente, que o tema é psicologia. Para iniciar, nós vamos pedir o seu Paulo para vir fazer a leitura inicial e em seguida a dona Dilva vai estar fazendo a nossa prece. Ótimo. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Página 67, má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Graças a Deus. Como a má vontade é ruim, né? Vamos optar pela boa vontade. Todos nós estamos aqui para isso. Fechar nossos olhinhos, pensar em Papai do Céu, pedindo que abençoe a todos nós nesta noite, que nós possamos assimilar bem toda a mensagem que vamos ouvir com o nosso irmão Alex, que ele seja também bem iluminado. E assim, Mestre Jesus, com alegria, pedimos que possa abençoar o nosso trabalho desta noite, dando por iniciado. Em vosso nome, graças a Deus. Obrigada, seu Paulo, obrigada, dona Dilva. Alex, a palavra está com você. A água está aqui, tá? Então, uma boa noite a todos, né? Que Jesus nos abençoe mais uma vez nessa noite, que possamos compreender bem a mensagem que nos será transmitida mais uma vez. Quando nós falamos sobre Jesus, é sempre tão importante a gente falar sobre Jesus, falar sobre a psicologia de Jesus, sobre os seus ensinamentos, falar até sobre certos jogos mentais que Jesus utilizava com as pessoas que vinham até ele buscando esclarecimento, buscando auxílio, ou as pessoas que iam até ele também buscando fazê-lo se perder nas suas próprias palavras, né? Buscando artifícios para acusá-lo de uma série de coisas.
é muito interessante também nós pensarmos na equipe de apóstolos que cercava Jesus, que andava com ele o tempo inteiro. Primeiro, vamos pensar aqui na missão, no trabalho que Jesus veio desempenhar aqui na terra. Jesus veio com a missão, com o intuito de transformar o pensamento humano. Uma missão bem humilde da parte de Jesus, bem simples de fazer da parte de Jesus. Transformar o pensamento humano. Fazer com que a humanidade passasse a pensar, a agir e a sentir de uma forma totalmente diferente. E para isso, ele escolheu ali um grupo de 12 pessoas, 12 homens que compartilhavam da intimidade dele mais de perto, para que eles, depois que ele já não estivesse mais fisicamente na terra, já tivesse voltado ao plano espiritual, para que eles dessem prosseguimento à sua obra. Só que a escolha dessa equipe, vamos botar assim, para trabalhar com ele, é uma escolha muito singular. Porque analisando cada um individualmente, a maneira como eles chegaram até Jesus, como eles se apresentaram a Jesus no primeiro momento, eram pessoas totalmente inaptas para aquele trabalho. Essa é a verdade, inaptas. Eram pessoas que não tinham, num primeiro momento, a menor condição de desempenhar aquela tarefa com Jesus. Se a gente fosse analisar bem e fosse colocar Jesus como um profissional de RH, ou como um gestor de uma equipe, um supervisor que está escolhendo a sua equipe de trabalho, no momento em que ele estava escolhendo a equipe de trabalho, provavelmente a gente demitiria esse gestor da nossa empresa. Porque vocês imaginam, Pedro, Jesus trouxe Pedro, um homem totalmente ignorante no sentido de ignorar mesmo as coisas, que não tinha conhecimento, um homem que não tinha tido uma vida acostumada aos livros ou ao conhecimento, era um homem de uma vida de trabalho duro, uma vida que não teve lá muito carinho dos seus pais, não teve muito amor recebido, então também não sabia transmitir esse carinho e esse amor. Um homem que se irritava com uma facilidade muito grande. Um homem que não tinha a menor paciência. Que não gostava de ser contrariado. Um homem que mesmo depois de um tempo caminhando com Jesus, o Evangelho vai nos mostrar a passagem em que ele se irrita com os publicanos que foram lá cobrar o imposto dele. E mais, se irrita porque eles falam, e aquele Jesus, será que ele também paga os impostos, está devendo impostos? E ele se irrita com isso. No dia, na noite fatídica em que Jesus é preso no Jardim das Oliveiras, olha só, eles já estavam caminhando juntos ali há 3 anos. E ainda assim é Pedro quem puxa a espada e corta a orelha do soldado. E Jesus fala para ele, Pedro, guarda a espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. Ou seja, Pedro, nada de armas, Pedro. Aqui nós somos pessoas de paz, de concórdia, de compreensão. Depois daquele tempo todo. Mas é tão interessante porque é justamente para esse homem que tempos depois Jesus vai dizer, vai pedir que ele apacente as ovelhas do seu rebanho. É para Pedro que Jesus vai fazer esse pedido. É a Pedro que Jesus vai colocar como um líder dentre aqueles apóstolos ali, alguém para poder organizar toda aquela estrutura para espalhar a sua palavra, espalhar o seu evangelho. Mas será que em sã consciência, se a gente fosse gestor de uma empresa, a gente contrataria alguém com as características de Pedro para colocar ele ali à frente do nosso negócio, à frente de uma equipe? Jamais. Só um psicólogo realmente, um profundo conhecedor da alma humana como Jesus, colocaria uma pessoa nessa condição, conseguindo enxergar muito além dos defeitos de Pedro, mas principalmente conseguindo enxergar no fundo da sua alma que aquele homem que tinha todas as características aqui que eu falei, que se irritava com facilidade,
um homem violento até certo ponto, um homem que não tinha conhecimento, não tinha uma grande cultura. Essas eram as características visíveis de Pedro. Mas no âmago, Jesus entendia aquele homem também como um homem de muita fé, como um homem de caráter, como um homem capaz de levar até o final a missão que era dada para ele, um homem que não recuava jamais quando tinha uma tarefa à sua frente. Então, essas características que Jesus conseguia enxergar em Pedro foram que levaram Jesus a escolhê-lo para ser ali o líder daquela equipe depois que ele fosse embora. Mas e Mateus? Mateus chega para Jesus como um publicano, um cobrador de impostos, um corrupto. O povo judeu simplesmente tinha verdadeiro asco, nojo de Mateus, porque ele corrompia e roubava o seu próprio povo em nome dos romanos. Mas Mateus, quando vai caminhar com Jesus, é para ele que Jesus entrega o dinheiro do grupo para tomar conta. Mateus, você é o responsável pela bolsa. É a ele que Jesus dá a chance de redenção, de mostrar que ele não era aquela pessoa, que ele sim se perdeu pelo caminho em alguns momentos, mas que ele podia mudar. E esse gesto de confiança de Jesus começa a trabalhar a alma de Mateus, seu pensamento, a sua maneira de agir, de ver o mundo de uma forma que só a genialidade de alguém como Jesus poderia conseguir enxergar. João estava com Jesus, todo mundo achava que João era a paz em pessoa, a tranquilidade, a calmaria. Muito jovem ainda, um adolescente, quando começou a caminhar com Jesus, não tem muita certeza da idade que ele tinha. Uns falam 14 anos, outros falam 17 anos, mas 14 ou 17 é jovem do mesmo jeito, quando começou a caminhar com Jesus. Só que, na verdade, João escondia uma personalidade extremamente violenta que se manifestava quando era contrariado. Não aceitava os diferentes. E João era de tal maneira irritadiço que Jesus o apelidou de filho do trovão, porque quando ele perdia a calma ele fazia muito barulho. Então era assim que Jesus chamava João o evangelista, o mesmo homem que, ao escrever suas cartas lá no final da sua vida, iniciava os seus textos com meus filhinhos amados do coração, uma maneira carinhosa. Mas foi para esse jovem tão irritadiço, tão violento muitas vezes, que achava que Jesus deveria, quando implementasse o seu reino aqui na terra, eliminar todos aqueles que não concordassem com ele. Zero discordância, zero diferenças, nada de conviver com quem é diferente. Mas foi para esse homem que na cruz, no seu Calvário, Jesus lá desencarnando, perdendo sangue pra caramba, sofrendo fisicamente, embora espiritualmente estivesse ali sustentando tudo, como só um espírito da sua magnitude poderia fazer. Foi para esse jovem que Jesus pediu que tomasse conta da mãe dele. Alguém, por um acaso, em sã consciência, entregar a mãe para tomar conta na mão de uma pessoa assim, que perde a calma com facilidade, que podia ser violento por qualquer coisa, por qualquer motivo e arrumar confusão? Mas é para ele que Jesus fala: filho, eis aí a tua mãe. E fala para ela: mulher, eis aí o teu filho. E a partir desse dia, Maria, mãe de Jesus, passou a morar com ele. E morou com ele até desencarnar, lá na cidade de Éfeso, já morando juntos. Então notem, Tomé é um personagem famoso também, não é? Quando Jesus apareceu depois da sua crucificação, Jesus aparece e fala para ele: Tomé, toca aqui em mim, bota a mão nas minhas chagas, toca aqui no meu lado. Porque Tomé havia dito que era mentira de Maria de Magdala, que Jesus não havia aparecido, não havia voltado, e ele só acreditaria se ele tocasse em Jesus. Então Tomé é um homem extremamente cético,
Alguns historiadores que estudaram mais profundamente a vida de Tomé dizem que ele era daqueles homens que acreditavam em teorias da conspiração, que acreditavam que estava sendo perseguido o tempo inteiro, que inventavam uma série de coisas da sua própria cabeça, ou seja, uma personalidade perturbada. Mas Jesus também escolheu esse homem para estar com eles ali no seu círculo mais íntimo. Então notem, nós já, para a gente iniciar aqui, montando esse quadro aqui na nossa mente, que Jesus trabalhou como um professor e como um psicólogo na mente desses homens que caminharam com ele, modificando a estrutura mental de cada um, incentivando eles cada vez mais a mudarem a sua maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo. João Evangelista, que mais tarde, esse é um ponto que eu esqueci, vai reencarnar como Francisco de Assis. Olha a mudança de pensamento, de postura deste espírito. Vai reencarnar como Francisco de Assis, que era um homem que era só amor, só gentileza. Um homem que dava bom dia ao irmão Sol, boa noite à irmã Lua, que não aceitava, não admitia que se quebrasse uma pedra sem real motivo, porque ele dizia que as pedras também eram criaturas de Deus, e como ele também era uma criatura de Deus, as pedras eram suas irmãs. Notem que o Livro dos Espíritos não estava nem perto de ser escrito para ele ler e entender que o fluido que nos compõe, essa energia que nos anima, começou a evoluir lá no reino mineral, passou pelo reino vegetal, chegou no reino hominal. Ou seja, Francisco de Assis conseguiu compreender e ter esse entendimento muito antes dessas informações serem codificadas por Kardec, no Livro dos Espíritos. Já era um espírito já evoluidíssimo, que já tinha já um outro pensamento. Mas enquanto João Evangelista teve que passar por esse processo de transformação. O final da sua encarnação, ele já era um homem gentil, de fato, já havia domado seus instintos. E todos esses apóstolos, né? O apóstolo Tiago era um fanático religioso. Era um fanático religioso. Ele foi aquele apóstolo que discutiu com Paulo quando Paulo disse que tinha que pregar o evangelho também para quem não fosse judeu. Fosse para os gentios, como eles diziam, né? As pessoas que não eram convertidas ao judaísmo. E Tiago não, dizia que o evangelho era exclusivo dos judeus, que a palavra de Jesus, que havia sido levada até os judeus, deveria permanecer entre eles. Mas foi justamente esse fanatismo religioso de Tiago, foi justamente essa postura dura dele, muitas vezes, que atenuou um pouco a perseguição que os cristãos sofreram em Jerusalém. Poderia ter sido muito pior do que foi, se os judeus não tivessem lá uma certa consideração por Tiago. Então até para isso serviu. Não foi à toa que ele foi colocado ali. Não foi à toa que Jesus o escolheu para estar ali. Então notem que a gente está falando de homens totalmente diferentes, com cabeças totalmente diferentes, e que no primeiro momento jamais a gente escolheria eles para participar de um projeto como esse de Jesus. A transformação da humanidade. E nós não podemos dizer que eles foram mal sucedidos. A gente está aqui, mais de 2000 anos depois, está falando sobre eles, está falando sobre esse projeto, e está tentando ainda entender quem foi esse Jesus. Que maneiras esse Jesus conseguiu descobrir e desnudar para conseguir transformar aquelas pessoas e transformar todo o pensamento humano. É interessante que ao longo do Evangelho, em várias passagens, Jesus vai, como eu falei lá no início, utilizando de jogos mentais. Muitas vezes fazendo as pessoas caírem em contradição, caírem em si das suas atitudes equivocadas. Há a passagem maravilhosa de Jesus contando a parábola do bom samaritano,
em que um fariseu pergunta para ele: o que eu tenho que fazer para ganhar o reino dos céus? Vê bem aí o que dizem os profetas: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Pequeno parêntese: não é nenhuma nem duas vezes que no Evangelho descreve Jesus dando essa resposta para pessoas que o questionavam. Era uma resposta comum de Jesus: ame a Deus de todas as formas possíveis e ama teu próximo como a ti mesmo. Só que esse fariseu pergunta: e quem é o meu próximo? E Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Um homem que viajava de Jerusalém a Jericó é atacado por assaltantes na estrada. Ele é espancado, é agredido e fica ali, quase morto à beira da estrada. Passa então um levita, um sacerdote, e vê aquele homem, mas finge que não viu e vai embora. Passa então um escriba, um trabalhador do templo, vê aquele homem, até sente uma certa vontade de se aproximar, mas fica com medo de que os bandidos estejam ali por perto e vai embora e larga ali aquele homem. Mas passa ali um samaritano. E nós sabemos que os samaritanos eram inimigos mortais dos judeus. Eles não se davam, não se misturavam. Mas aquele samaritano vê aquele homem, não procura nem saber de onde ele veio, o que ele estava fazendo ou por que ele estava daquela forma. Coloca ele em seu cavalo, leva para uma hospedaria, limpa as suas feridas, dá dinheiro para o dono da hospedaria e diz: cuida desse homem até que ele melhore. Eu vou terminar a minha viagem, mas daqui a tantos dias eu estou voltando, e quando eu voltar, eu te pagarei o restante do valor pelo seu serviço. Então Jesus volta e pergunta para aquele homem: quem agiu certo com o homem caído na estrada? O sacerdote, o escriba ou o samaritano? Aquele homem era um judeu, era um fariseu. Odiava os samaritanos, como eu falei aqui. E com dificuldade aquele homem responde: o samaritano. E qual é a resposta de Jesus? Então vá e faça o mesmo. Tenho certeza que aquele homem saiu dali com um nó na mente, um nó na cabeça. Porque Jesus mostrou para ele que não importa a nacionalidade, não importa a classe social, não importa a casta que se pertença, não importa a sua condição profissional, sua condição financeira, a sua religião, não importa nada. Importa entender que naquele momento ali tinha um irmão seu de caminhada caído na estrada e que você tinha que ajudar. Precisava de ajuda e você tinha que ajudar. Então aquele homem, eu tenho certeza, saiu dali sem saber o que fazer. Ou quando levam lá a mulher adúltera para Jesus: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e aí? A lei de Moisés manda apedrejar. Mas nós sabemos que vós sois um mestre bom e justo. O que nos pede para fazer? É tão sutil, não é? Essa tentativa de fazer Jesus se enganar, Jesus cair em erro, porque é muito sutil, porque ali quem está falando com ele também é um fariseu, também é um doutor da lei, alguém que conhecia as escrituras. E ele está dizendo para Jesus que a lei de Moisés manda apedrejar. E ele fala: mas nós sabemos que vós sois um mestre bom, misericordioso. Então aí vem a incoerência. Porque o que ele está dizendo? Então, a lei de Moisés é boa ou não é? É para seguir ou não é? Porque se cumpre a lei de Moisés, que manda apedrejar, ele não é tão bom quanto dizem ser. Ele não é tão bom, não é tão misericordioso quanto parece. Mas se ele diz para não apedrejar, ele está indo contra a lei de Moisés. Então vai ser preso aqui agora, nesse exato momento. E o que Jesus faz é fantástico, não diz nada. Não diz nada. O silêncio, gente, às vezes fala muito mais do que qualquer discurso. Não diz nada.
mas se ajoelha na areia e começa a escrever uma série de palavras no chão. Aquelas pessoas começam a ler o que Jesus está escrevendo. No primeiro momento elas não entendem muito bem, mas depois vem o choque, depois vem o espanto. Porque Jesus está escrevendo ali uma série de vícios de caráter e cada um daqueles que estão ali começam a se identificar com aquilo que Jesus está escrevendo. Mentiroso, ladrão, adúltero, corrupto. E ele vai escrevendo aquilo ali, as pessoas vão se assustando com aquilo. Mas como assim? Como que ele sabe que eu sou assim? Como que ele sabe que na minha intimidade eu ajo dessa forma? E elas não sabem o que fazer, estão estarrecidas. E Jesus então diz a célebre frase: não é aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Depois de ele ter listado aquela série de pecados ali, aquela série de vícios de caráter, quem é que vai ter coragem de fazer alguma coisa? Quem vai ter coragem de fazer aquilo? Depois que ele escreve ali, se percebe que a única pessoa que, se quisesse, poderia jogar uma pedra era o próprio Jesus, que é o único que estava ali que não tinha pecado nenhum mais. Já havia vencido essas barreiras já há muito tempo. E as pessoas vão embora. E aí vem novamente Jesus acolhendo. Filha, aonde estão aqueles que te condenaram? Não sei, Senhor. Ninguém te condenou? Não. Então eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. É uma mistura, é um equilíbrio de energias. Primeiro, uma energia mais sutil, uma energia mais suave, de acolhimento. Chama de filha. Aonde estão aqueles? Ninguém te condenou? Então ele abraça, ele acolhe. Eu também não vou te condenar. Mas depois vem uma energia de força, uma energia de imposição. Agora vai e não tornes a pecar, não faça de novo. E alguns historiadores, alguns autores espirituais vão dizer depois que essa mulher mudou de vida, voltou para casa. Ela e seu marido se acertaram e tiveram depois uma vida mais harmônica, uma vida mais feliz depois dessa passagem com Jesus. Então notem a sutileza dos encontros e desencontros que Jesus promove ao longo da sua caminhada na terra. Nós falamos aqui de Pedro. Pedro merece, não é? E tem um capítulo muito à parte nessa caminhada toda. Pedro, líder, né? Aquele que Jesus chama de a rocha e diz que sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Tu és Pedro, a rocha. É Jesus falando aquilo que eu disse no início, é a firmeza de caráter de Pedro, é a fé de Pedro, inabalável. Inabalável até a página 2. Primeiro, Pedro não acreditou em Jesus, que estava tudo bem ele ser preso. Estava tudo dentro de um cronograma. E achou que tinha que salvar Jesus. Viu que não era assim. E depois é Pedro, lá no pátio do Sinédrio, acompanhando de longe o julgamento, para saber o que ia acontecer. Mas escondido, lógico, com medo. Eu também estaria, tá, gente? Acho que é por isso que eu gosto tanto de Pedro. Eu também ia estar morrendo de medo. Ele ainda foi lá, talvez eu nem fosse, mas ele ainda foi lá. E quando alguém fala para ele, mas você não caminhava com ele? Eu te vi andando com ele. E Pedro responde, não, eu não. Nunca, não. Está me confundindo. Não, mas eu vi, você estava lá com ele. O tempo todo. E Pedro, eu não, você está me confundindo, é outra pessoa que parece comigo, né? Só faltou falar, eu tenho um rosto muito comum, as pessoas me confundem pela rua aí. E a terceira pessoa fala, não, é você sim, eu tenho certeza. E Pedro nega pela terceira vez. E aí ele se lembra das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E vai embora, deprimido, abatido pelo que havia feito. Por não ter tido a firmeza necessária para poder se manter ali firme ao lado de Jesus.
se culpando por uma culpa que ele nem tinha, porque se for pensar bem, só um teve. O único que caminhou com Jesus o tempo inteiro, estava lá no pé da cruz, foi João. O resto, ninguém ficou. João, Maria, mãe de Jesus, e Maria de Magdala. O resto sumiu todo mundo. Gente, apesar de ter 12 ali no círculo íntimo de Jesus, mas eram milhares de pessoas que caminhavam com ele todos os dias. Era muita gente que ia atrás dele, que ouvia o que ele dizia, que se deleitava com aquelas palavras. Muitas foram as pessoas que se beneficiaram com curas espirituais que Jesus promoveu, mas no momento mais difícil só tinham 3 ali com ele. E Pedro está se sentindo culpado. Pedro não está conseguindo conviver com a culpa por ter negado a Jesus, por não ter estado ali com ele. Até que então, antes de Jesus voltar ao plano espiritual, depois de todo o processo dele de crucificação, depois que ele retornou ainda por mais alguns dias, ficou 40 dias ali em convívio com os apóstolos, e antes então dele partir de vez para o plano espiritual, ele chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde para ele: sim, Senhor, com toda a firmeza que lhe era peculiar. Sim, Senhor, eu te amo. Daria minha vida por ti. E dessa vez Pedro estava falando a verdade, não era mentira. E Jesus fala para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Passam-se alguns minutos e Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E aí eu tenho certeza, a velha personalidade de Pedro começou a se manifestar, que ele começou a ficar chateado. Jesus não está acreditando em mim? Amo sim, Senhor, claro que amo, tu sabes que eu te amo. Faria qualquer coisa por ti. Então apacenta as minhas ovelhas. Passam mais alguns minutos. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Nessa hora eu tenho certeza, o pensamento de Pedro foi: eu amava mais antes, agora eu já não sei tanto. Antes eu tenho certeza que eu amava mais. Mas Pedro fala de novo, já chateado, já meio cansado: Senhor, mas claro que eu amo. Minha vida é tua, está nas tuas mãos. E Jesus de novo diz: então apacenta as minhas ovelhas. Notem, 3 vezes Pedro negou a Jesus. 3 vezes Jesus pediu que Pedro confirmasse o seu amor por ele. Hoje em dia, na PNL, Programação Neurolinguística, isso é chamado de reforço positivo em cima de uma afirmação negativa. Cada reforço positivo anula e elimina uma afirmação negativa que a pessoa tenha. Então foi a maneira de Jesus, aí, entre aspas, né, reprogramar a mente de Pedro, para ajudar ele a se livrar daquela carga pesada de culpa, de tristeza que ele estava sentindo. Gente, Jesus conseguiu mudar a mente de Judas Iscariotes. Esse também é um personagem extremamente importante e interessante. De todos, ele era o mais instruído. Provavelmente, na nossa empresa aqui, como o exemplo que eu estava dando no início, seria quem a gente contrataria primeiro quando entregasse um currículo. Era o mais capacitado, era o mais gabaritado, intelectualmente, culturalmente. A família dele havia colocado ele para estudar, para ele ser funcionário público. Como é que pode, né? Há 2000 anos, hoje em dia as pessoas também ainda sonham, muitas vezes, dependendo do cargo, em ser funcionário público. A família de Judas tinha colocado ele para isso, para ser um homem de estudo. Era um dos poucos que sabia ler. 90% dos apóstolos não sabia nem ler nem escrever. Judas sabia ler e escrever. Mas era um homem de caráter dúbio, um homem confuso, um homem atormentado, um homem que não sabia muito bem o que estava fazendo aqui no mundo. Caminhou com Jesus 3 anos e não descobriu. Ué. Isso não é garantia para ninguém. Não descobriu.
só se deu conta do que ele deveria fazer, do que ele estava fazendo, quando ele percebeu o que havia feito, a entregar Jesus para os fariseus, por dizer aonde Jesus estava. E a culpa nele foi tão grande que ele acabou cometendo suicídio. Mas conta-se que depois Jesus foi até lá onde ele estava, nas profundezas dos abismos, para resgatar Judas. Porque ele havia sido mais um instrumento de toda aquela situação que precisava acontecer. Então, e mais tarde, obviamente, Judas veio reencarnar como Joana d'Arc. E foi queimado vivo na fogueira, que foi queimada viva na fogueira porque ouvia vozes, falava com espíritos, tinha uma mediunidade aflorada. Se tornou uma soldado do exército francês, ganhou batalhas porque seguia as orientações espirituais que recebia. E depois foi queimada viva na fogueira. Gente, que confusão seria juntar essas pessoas se não fosse sob a batuta de Jesus? Que confusão seria? Mas nós estamos falando aqui de alguém que o grande psiquiatra e escritor Augusto Cury escreveu um livro sobre ele, dizendo o homem mais inteligente da história. Depois escreveu um outro livro complementando esse, o homem mais importante da história. E escreveu mais um livro, O Médico de Almas. Chama ele de o mestre dos mestres. Tal a sua capacidade. Augusto Cury, que se dizia ateu na juventude, na verdade ele disse que não existia nenhum homem mais ateu do que ele no mundo. Ele assim se considerava o homem mais ateu do mundo. Até que um dia ele ficou tão exasperado, tão cansado de ficar sempre ouvindo as pessoas falarem de Jesus, a popularidade de Jesus crescendo e o cristianismo em voga sempre, que ele começou, a partir dos evangelhos, a estudar profundamente a personalidade de Jesus sob a luz da psicologia profunda. E começou a estudar a personalidade de Jesus, buscando encontrar ali algum erro, alguma falha de caráter. Ele foi até Jerusalém buscar entender através dos escritos originais, contratou pessoas para traduzir para ele, porque ele queria de qualquer forma entender quem era Jesus e desmascarar Jesus. Era a pretensão de Augusto Cury. Pois se tornou cristão, passou a acreditar em Deus, porque ele não conseguiu encontrar na personalidade de Jesus um único vício de caráter que fosse, uma única atitude incoerente que fosse. E por fim ele diz, algumas pessoas dizem que Jesus não existiu. Se Jesus não existiu, eu tenho que bater palmas para quem escreveu a história dele, porque é um escritor fantástico e criou um personagem incorruptível, sem falha, sem mácula, sem mancha. Jesus não existiu, pode não ter existido, mas quem escreveu sobre ele existiu e conseguiu criar um personagem fantástico, que não tem erro ali. Não tem o que você falar sobre esse personagem, né? Sobre Jesus. Sobre a capacidade de gerir pessoas de Jesus. Jesus foi também um grande gestor de pessoas. Uma pessoa de um magnetismo ímpar, mas que entendia profundamente da alma humana, entendia todos os processos pelos quais aquelas pessoas estavam passando, porque ele mesmo já havia passado por esses processos de aprendizado, de entendimento, de melhora íntima, de evolução espiritual. Então, para ele, era bem mais fácil e mais tranquilo compreender a irritabilidade de João, compreender muitas vezes a ignorância de Pedro, compreender a corrupção de Mateus, o caráter dúbio de Judas, o ceticismo de Tomé, compreender o fanatismo de Tiago, esperar pacientemente a conversão de Paulo até o momento certo para trazer Saulo para o seu lado e transformá-lo em Paulo.
Que personagem fantástico é Paulo de Tarso. Que mudança aconteceu na vida desse homem. Que transformação aconteceu na vida de Paulo de Tarso. Mudou da água para o vinho. É mais uma transformação de água em vinho operada por Jesus, que conseguiu atuar diretamente na vida e no coração de Paulo, que se tornou provavelmente o maior pregador cristão da história da humanidade. Dificilmente aparecerá outro com o verbo, com a palavra transformada em ação como era Paulo de Tarso. A ponto de Lucas, o evangelista, que acompanhou Paulo em muitas de suas viagens, afirmar certa vez: eu não conheci o Cristo, mas ouvindo Paulo falar é como se o próprio Cristo estivesse na minha frente naquele momento. Tal era a força da palavra de Paulo de Tarso. Tal era a força do seu verbo. Um homem já muito inteligente e que foi tomado pelo Espírito de Deus, foi tomado pelo amor de Jesus e se transformou naquilo que ele se transformou. Um homem que, mesmo durante a sua pregação evangélica, também se transformou muito e profundamente. Numa das primeiras cartas de Paulo de Tarso, ele vai dizer que a mulher deveria ser submissa ao marido. E você fala assim: não, Paulo escreveu isso? Escreveu, está lá na Bíblia, tá, gente? Não estou inventando, eu li, está lá. Você fala: nossa, mas Paulo de Tarso foi bem machista aí. Foi, bastante. Já nas suas últimas cartas, Paulo de Tarso vai dizer que em Cristo Jesus não existe homem nem mulher, não existe escravo nem senhor, não existe rico nem pobre. Todos são iguais perante Deus. Olha a transformação nas ideias desse homem. Mesmo depois que começou a falar de Jesus, a pregar o evangelho, ele ainda tinha coisas a mudar, ainda tinha ideias a converter. E converte essas ideias e muda a sua maneira de ver o mundo. No início ele fala uma coisa, no final ele já está dizendo que é todo mundo igual perante Deus. Esquece essa história de homem e mulher, escravo e senhor, rico e pobre. Não existe isso perante Deus. Todos são iguais. E isso é fantástico, essa capacidade de mudar. E é Jesus, não é? O psicólogo dos psicólogos aí que consegue transformar isso na mente das pessoas. Isso não é milagre não, gente. É exemplo, é palavra, é ação. É a transformação que só as palavras de Jesus, que quando batem às vezes, gente, a gente analisa aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus trouxe. Quando elas batem no nosso íntimo, parece uma explosão, mais forte que uma explosão de uma bomba atômica. É algo que transforma, que chacoalha a nossa vida. Esses dias mesmo, para fazer uma palestra em outro lugar, eu estava analisando uma única frase de Jesus no Evangelho. E consegui desenvolver uma palestra, fiquei falando 1 hora sobre uma única frase de Jesus. Eu até queria falar outras coisas, mas não consegui. Porque é tão profundo, que é quando Jesus diz: vos fostes ensinados, olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Eu, por mim, vos dou outro ensinamento. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos querem mal. Essa é a lei. É Jesus falando. Ele está dizendo: vocês estão vivendo sobre um código de Talião. Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei da vingança. Mas se a gente for analisar, será que não é Jesus falando assim? Não está nos impondo nada. Jesus não impõe nada para ninguém, nunca, jamais. Mas é Jesus falando assim: vocês viveram sobre esse código até hoje. Tudo bem. E como é que está a vida hoje? Está boa? Está valendo a pena? Se a gente for pensar na época em que Jesus estava encarnado aqui na Terra, os judeus estavam sob o jugo romano. No ano 70 depois de Cristo, ou seja, 70 depois que ele já havia vindo à Terra, né, se conta do ano 0 o nascimento dele, então no ano 70 depois de Cristo, não é tanto tempo assim depois que ele desencarnou, vamos botar aí 47 anos depois, 37 anos depois, me desculpem, que ele desencarnou,
Jerusalém foi dizimada, destruída pelos romanos. Os judeus ficaram sem casa, sem capital. O templo de Jerusalém foi destruído pela segunda vez, nem 40 anos depois da crucificação de Jesus. Então isso é sinal de que viver sobre esse código não estava valendo a pena. Então Jesus dá uma outra opção. Por que a gente não tenta fazer assim agora? Amar mais, compreender mais, aceitar mais, abraçar mais. Será que se de repente vamos tentar fazer diferente para ver se dá certo, para ver se as coisas melhoram? E eu afirmo para vocês, 2023 anos depois, e a gente continua vivendo sobre o código da lei de Italião. A gente continua agindo olho por olho, dente por dente, confunde justiça com vingança. Na maioria das vezes eu não quero justiça, eu quero me vingar de quem me prejudica. Continua pensando dessa forma. E Jesus continua dizendo, vamos tentar olhar para as coisas de uma forma diferente. Vamos ver se de outro jeito... É quase que Jesus falando assim, gente, eu não estou dizendo que vai dar certo, eu estou pedindo para a gente tentar para ver se dá. Porque viver dessa mesma forma não deu certo, não está dando certo. Olha o que está acontecendo no mundo atualmente. Olha só as coisas que estão acontecendo. Guerra na Ucrânia, guerra entre Israel e Palestina, continente africano, isso já tem quase um século de guerra civil, em que aquela população parece que está esquecida pelo mundo, em que pessoas morrem de gripe, resfriado. Quando eu cheguei aqui, eu estou vendo que algumas pessoas de máscara, porque estão resfriadas e tudo. Graças a Deus, vocês têm um sistema imunológico bom e estão podendo estar aqui, tomando lá os seus cuidados. Mas em alguns países da África, as pessoas morrem de gripe, porque o seu sistema imunológico é quase que inexistente, porque não tem o que comer. Não estão preparadas para ter nenhum tipo de doença. Não tem como combater. Então, notem, viver da maneira como nós estamos vivendo atualmente não está dando certo. Essa é a verdade. É o momento de um novo entendimento. Nem tão novo assim, Acho que 2000 anos é tempo suficiente para o entendimento. Jesus falou essa frase há 2000 anos. É tempo suficiente para isso. Nos deu essa sugestão, vamos pensar assim, nos deu essa sugestão há 2000 anos. E a gente não tentou ainda. Pouquíssimas pessoas tentaram, mas foram dizimadas rapidamente. Não duraram muito quando tentaram esse novo entendimento. A gente até lembra delas com muita admiração, mas seguir o exemplo a gente não quer. A gente não pensa nisso. Então hoje nós vemos um mundo envolvido em guerras, e algumas dessas guerras são milenares também, gente? A gente for falar guerra entre árabes e judeus, isso já acontece há quanto tempo? Há quanto tempo? A Bíblia fala lá de Abraão, começou lá, segundo a Bíblia. Não é? A história, rapidamente, é a seguinte: Abraão, que é um homem já muito idoso, já tinha, segundo a Bíblia, já contava com 80 anos, não tinha filhos. E o sonho dele era ter filhos. E havia tido sobre ele a promessa de Deus de que a prole dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu ou as areias do mar. E Abraão ficou naquilo, mas eu já tenho 80, não tenho nenhum, como é que eu vou ter milhões? Né? E um dia sua esposa, Sara, fala para ele, tem aí a nossa escrava, Agar, uma egípcia, se deita com ela. Quem sabe eu não consigo te dar filho, você tem uma promessa a cumprir. Quem sabe através dela você não consegue. E Agar era uma mulher mais jovem que Sara e engravidou. Teve um filho, Ismael. Só que depois, nesse meio tempo, a promessa, que era a promessa sobre Abraão e Sara, foi cumprida. Segundo a Bíblia, Abraão, com seus 80 e poucos anos, engravidou Sara, que já tinha mais de 70. A Bíblia é maravilhosa. Se a gente for levar o pé da letra, é meio complicado, mas vamos lá. É o que está escrito, exatamente. Né? Segundo a Bíblia, Abraão morreu com 720 anos. Mas é o que está escrito lá. Não é? É o que está escrito lá. Não sei, pode ser idade de cachorro. Mas
É o que está escrito lá. Acontece que quando Sara engravidou, qual foi o pensamento dela? Meu filho vai nascer, mas o mais velho é o outro. Quem vai ficar com a herança é o outro. Meu filho vai ficar à míngua, porque o outro é que é o primogênito. E ela então manda Abraão se livrar da escrava e do filho. E Abraão leva os dois para o deserto, para que eles morram de fome e de sede no deserto. Bom, não foi o que aconteceu. Ismael se tornou um exímio caçador. Na verdade, ele se tornou uma pessoa muito mais sagaz, vivendo as dificuldades do deserto. E Ismael é considerado o pai da raça árabe. Ismael, filho de Abraão, é o pai dos árabes. Isaac, o pai dos judeus, o patriarca dos judeus. E a briga, segundo a Bíblia, já começou aí, na guerra entre os irmãos. Um que foi retirado dele o direito de primogenitura e o outro que ficou ali tomando conta das coisas do pai e crescendo e se desenvolvendo. Então notem, gente, que é uma guerra já de muito tempo, que não vai ser resolvida rapidamente nem facilmente, porque é uma guerra que envolve muito fanatismo religioso também. Jerusalém é uma cidade que é sagrada para 3 religiões diferentes: cristianismo, cristianismo, judaísmo e o islamismo. Todos eles acham Jerusalém uma terra sagrada, cada um quer tomar Jerusalém para si. Como é que se resolve isso? Como que se resolve isso? Eu não sei, é difícil. O que eu sei é que as pessoas que não têm nada a ver com essa guerra não podem continuar sofrendo da forma como estão, independente de onde morem, independente de onde estejam. Mas é uma guerra que só quem sofre é a população civil, que é quem mais sofre nesse ponto. Então é necessário a gente pensar nisso, viver sobre esse novo entendimento, sobre essa nova ótica de Jesus. Viver, quem sabe, tentando a sugestão que Jesus nos deu. Sugestão, não foi ordem, foi uma sugestão. Vamos amar aí os inimigos, vamos orar por quem não quer mal, vamos fazer o bem para quem odeia a gente, para tentar ver se muda alguma coisa. De repente, se eu orar pelo meu inimigo, se eu amar o meu inimigo, ele passa a ser um amigo, por que não? Se eu fazer o bem para quem só quer me fazer mal, de repente aquela pessoa vai querer me retribuir o bem que eu fiz. Se eu orar por quem me odeia, quem sabe aquela pessoa não deixa de me odiar, ou passa a me odiar menos, pelo menos. Hoje ela me odeia, eu começar a orar por ela, pode ser que amanhã ela só não goste de mim, já é um grande passo, já é uma grande coisa, só tem uma pequena reserva com relação a mim. Mas nós ainda vivemos sobre a ótica do medo. Medo. Não, eu não vou estender a mão para aquela pessoa que me prejudicou de maneira alguma. Na verdade, quando aquela pessoa estiver embaixo, se eu puder, eu vou pisar na cabeça, que é para poder afundar um pouco mais, que é para não ter chance de voltar. Mas volta, né, gente? Essa é a questão. A doutrina espírita está nos dizendo que volta, e volta pior. E aí esses ciclos de ódio vão se perpetuando, vão crescendo, vão tensionando cada vez mais. E aí a gente vai ver alguém que se acha no direito de jogar uma bomba na casa de outra pessoa. Aí o outro vai, jogou bomba na minha casa, então eu jogo 2 na sua. O outro, então eu vou jogar 3, e assim vai. E o flagelo da guerra vai se espalhando, vai se perpetuando. E as pessoas vão sofrendo cada vez mais. Quem não tem nada a ver com isso. Só sofre quem não tem nada a ver com isso. Porque eu estava vendo uma reportagem e o líder do Hamas, que Israel está querendo extirpar, mora lá em Doha, no Catar. O chefão do Hamas, lá do grupo terrorista, mora em Doha. Mora longe, não está na Palestina. Então ele não está sofrendo. Quem está sofrendo é a população da Palestina. Tenho certeza que não chegou nenhuma bomba também na casa do primeiro-ministro de Israel. Ele está bem lá. É a população civil de Israel que está sofrendo com tudo isso daí. Ele está bem lá na casa dele, lá, está cuidando das coisas dele lá. Então, no fim das contas, a gente percebe que são situações inúteis, atitudes inúteis de todo mundo. E é isso que a gente tem que pensar. Nesse final, pedir a Deus que acolha o mundo na sua misericórdia, que ilumine nossas mentes, ilumine nossos corações,
para que nós tenhamos condições de compreender a psicologia de Jesus, né? Compreender os seus ensinamentos na sua essência, na pureza da simplicidade. Porque se a gente for pensar bem, Jesus foi muito simples para falar, foi muito direto. Essa frase que eu falei aqui, e que já deu quase outra palestra, é muito simples. Não tem isso. O que você tem que interpretar nisso? Amar os vossos inimigos, fazer o bem a quem vos odeia, orar por aqueles que vos querem mal. Qual é a interpretação? Não tem interpretação. Não tem interpretação. E Jesus ainda complementa, não é? Homens maus, se vocês só amam aqueles que vos fazem bem, que mérito tem? Homens maus também sabem dar coisas boas àqueles que eles amam. Ou seja, todo mundo ama alguém. Pode ser o pior bandido do mundo. Ele ama alguém. E ele faz coisas boas para aquela pessoa que ele ama. E Jesus ainda fala mais. Deus faz o sol brilhar a todos, aos bons e aos maus. É Jesus falando, então não adianta. Não adianta você odiar, não adianta você perseguir, não adianta você prejudicar, não adianta nada. Porque o sol continua brilhando para todo mundo. E você só traz mais sofrimento para a sua vida e para a vida dos outros. Então não adianta. Então que nós tenhamos uma noite abençoada com essas palavras sobre Jesus. Eu quero agradecer muito a Deus por nos ter criado, nos dar essas oportunidades de encontro. Agradecer a Jesus por ser o modelo e guia para as nossas vidas e o psicólogo tão necessário nos momentos de dor, nos momentos de tristeza. Agradecer a espiritualidade maior pela inspiração dessa noite. Sem a espiritualidade, nós sabemos que esse trabalho é impossível de acontecer. Tanto a minha vinda aqui, quanto a manutenção dessa casa, tudo provém deles e parte para eles, né? Para a espiritualidade maior que nos envolve. Agradecer a direção da casa pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. É sempre um prazer receber o convite e é um prazer maior ainda poder aceitar sempre. Muito obrigado mesmo. Daí agradecer a cada um de vocês pela presença na noite de hoje. Encarnados e desencarnados que eu não vejo, mas sei que estão aqui. Sei que estão participando desse momento conosco. Que bom que nós escolhemos estar aqui hoje. Eu também escolhi estar aqui. E vocês também. Que ótimo. Que bom que hoje nós fizemos a melhor escolha que poderíamos fazer para a nossa noite de quarta-feira. E com relação à distância que a nossa amiga ali falou, não tem distância. Não há. Para se falar sobre Jesus, para se falar sobre o Evangelho, qualquer distância é pequena. E que bom que Deus tem me dado as condições necessárias para cumprir com essa tarefa. E que bom que vocês têm me convidado, têm gostado e têm me chamado. Eu vou estar sempre aqui, sempre que me convidarem, eu pretendo vir. Que assim seja, graças a Deus. Eu não tenho uma notícia boa para Alex, não. Vai ser convidado sempre. Já perdi até as contas de quantas vezes Alex veio, mas a gente não cansa, não. E a gente quer agradecer muito, né? Como Alex falou, agradecer a espiritualidade pela inspiração, agradecer a você, Alex, por estar sempre com muito boa vontade para atender os nossos pedidos. E agradecer lá a Fundação Joana de Ângeles por também emprestar você para a gente, né? Leva o nosso abraço carinhoso para o grupo e que nós possamos continuar nessa harmonia. Vamos agora passar para o momento de passe. E eu gostaria de falar que quando o Alex terminar a prece de encerramento, pedir aos companheiros que não levantem, porque a Anete, responsável pelo patrimônio, tem um recadinho para a gente. Tá bom?
levar nossos pensamentos a Deus nesse momento. Aproveitarmos dessa atmosfera de boas energias que paira sobre esse ambiente. E vamos agradecer ao querido Mestre Jesus, o Senhor da vida, pela oportunidade que estamos tendo, Senhor, de estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, buscando, Mestre, a consolação das Tuas palavras e dos Teus ensinamentos. Agradecemos, Jesus, por podermos, Mestre, mais uma vez fazermos a boa escolha de compartilharmos dessa hora contigo. Te pedimos, Mestre, por todos aqueles que sofrem nesse momento, seja o motivo que for, mas por todos aqueles que nesse momento necessitam de uma palavra de consolo, de um abraço, de um carinho, necessitam de Ti, Mestre amado. Que a Tua luz e o Teu amor possa se expandir sobre esses seres da terra. Que nós, Mestre, também possamos sentir essa luz e esse amor e, quem sabe, sermos um pouquinho propagadores do Teu Evangelho. Que o Senhor possa estar com esse mundo tão necessitado de Ti nessa hora, consolando mentes e corações por onde passe, Senhor. E seja conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Só agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a espiritualidade amiga que também se faz presente, aos companheiros espirituais que vieram também estudar conosco, e agradecer também os companheiros que estão em casa, né? Que vai ser transmitido pelo YouTube, e a gente agradece também a cada um de vocês que estão sempre nos acompanhando pelo canal do YouTube.